Nós estamos recebendo aqui nesta tarde o candidato do PSDB a prefeito de Montenegro, Adairto da Rosa, o Chacal. Nós queremos agradecer a sua presença, candidato, e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a sua trajetória política, para que o eleitor conheça, embora o senhor já tenha concorrido a prefeito uma vez, né? Para que o eleitor saiba quem é o candidato Chacal. O senhor sempre se referiu, candidato, desde a campanha anterior, de 2008, aos políticos como uma tropa de sem vergonha. Inclusive, o senhor usava muito isso na sua propaganda de rádio e TV. No entanto, com o tempo, o senhor também se tornou um político, e essa já é a sua terceira campanha. O senhor mudou de ideia em relação aos políticos? Boa tarde a todos. Mudar de ideia não tem como mudar, porque o quadro está aí, o país inteiro está revivenciando isso aí hoje, e a bagunça que se tornou a política, a nossa política, mas o mais engraçado de tudo que dá uma certa revolta, até um nojo na gente. As professoras hoje ensinam os meus filhos, os filhos de vocês, nas escolas, como se comportar perante a política. Daí, se ligam à TV depois, e os nossos filhos, esses, questionam nós pais, o que está acontecendo, por que aquele político está fazendo isso, por que aquele está fazendo, e por que não existe punidade. Temos casos aqui recentes aqui na nossa cidade, que o que fizeram com a nossa cidade é lastimável. Nossa cidade é vista hoje aí para fora como não sei nem como usar o termo certo para definir isso, porque é motivo de chacota. A nossa cidade hoje é motivo de chacota para fora aí, porque onde se deu os vereadores que foram eleitos pelo povo brigando contra vereadores brigando com o prefeito, até conseguiram tirar o prefeito eleito. Não respeitaram aquele monte de pessoas que votaram no cara, tiraram o cara. Claro que a gente não está julgando ninguém, foi julgado, até acho certo, correto a condenação, mas fizeram-se coisas tão piores, e os nossos filhos questionam isso. Agora está aí, 2 candidatos, ou 3, eu não lembro de direito, os caras estão concorrendo com o liminar. O que é isso? Aí eu, Chacal, não entende de política. Eu acho que quem entende de política é eu, porque a carreira que a gente está fazendo, Márcio, é atípica a todas as outras eleições que acontecem no nosso país. Por exemplo, a primeira vez que eu concorri, eu não levei uma multa, não largamos um papel no chão, respeitamos muito nossos eleitores, não tivemos um probleminha no Fórum de Montenegro, nem um probleminha. Foi uma eleição muito bonita, muito sem coligação, sem nada, tranquila, serena, sabe? Espero que se a gente que essa eleição também seja assim, que essas pessoas que estão concorrendo não fiquem procurando coisinha para desconstituir o outro candidato, sabe? Que nem já está acontecendo com nós. Candidato, o senhor falou agora há pouco que os vereadores tiraram o ex-prefeito Paulo Azevedo. O senhor considerou essa decisão equivocada? Não é que seja equivocado. O cara errou, tem que pagar. Sabe? Mas eu acho também que, mediante tudo, foi 13 mil pessoas que votou no cara e poucas tiraram. Tá? Eu acho que teria que ter sido uma pena, uma pena muito grande, que executasse muito o cara assim, não sei como que eu vou te explicar para ti. Se tivesse uma pena maior, sem ser a cassação, deixa o cara de uma pena mais branda, no caso. Não que seja mais branda. Que foi desproporcional ao que aconteceu. O fato, sabe, claro que foi dito, não faz, o cara fez, sabe? O cara errou, o cara foi primário, sendo que o cara era candidato a quantas vezes foi deputado, né? E errar primariamente assim no que ele fez, mas só que a pena teria ter sido um castigo maior, assim, em termos de financeiro, talvez. Uma multa super, e não desrespeitar aquelas pessoas que elegeram o cara, né? Eu acho que isso aí é um motivo que daqui a pouco, amanhã, eu me elejo, outro candidato se elege, ou os vereadores
não gostemos desse candidato aqui, nós vamos caçar ele. Claro que existem regras, só que também existe regra para os vereadores. Certo. O senhor concorreu a vereador em 2008 e depois a prefeito em 2012. Não tendo conseguido se eleger, o senhor retirou-se da vida pública, ou da política, pelo menos temporariamente, né? Com isso, o senhor não está se tornando uma daquelas pessoas que só aparece perante o eleitor em tempo de eleição, candidato? Com certeza, tu tem razão, porque eu trabalho muito. Agora, por exemplo, eu tinha que chegar em casa, trocar de roupa e vir para cá, para essa entrevista. E assim é diferente dos outros candidatos. Acho que eu sou o único que trabalho, eu trabalho com mesa de bilhar, com locação de mesa. Eu tenho mesa em mais de 40 cidades vizinhas, Porto Alegre e arredores, sabe? E eu tenho que cuidar dessas mesas, que a mão de obra é muito difícil, né? E eu tenho que cuidar, eu e a minha mulher, a gente tem que cuidar dessas mesas. E aí, com certeza, eu vou ser cobrado disso aí, porque eu trabalho. Como muita gente que tem nessa cidade trabalha. Enquanto eu não recebo, se for investigar, quase todos os candidatos, presidente de partido, recebem a verba do partido para se manter. A gente não recebe nada de ninguém, não quer nada de ninguém. E inteirando aquela tua pergunta antes que eu não respondi, dos candidatos, né, que eu achava, eu acho que políticos e fralda tem que se trocar ela frequentemente, sempre pelo mesmo motivo. O senhor não pensou nunca, candidato, em, por exemplo, militar em alguma entidade, ajudar alguma associação, até para se manter mais assim visível perante o eleitor? Sim, mas é o ditado bíblico, sabe? O homem que ajuda e diz, não ajuda. Eu ajudo muita gente. Por exemplo, não gosto de falar, mas como, até por fato de me defender, hoje comigo ali mora um sem teto, né? O rapaz não tem onde morar. A gente mora comigo, dou comida, dou abrigo, dou tudo para ele e não cobro nada. E ajudo muitas entidades aqui dentro de Montenegro. E ninguém sabe disso aí, e nem quero falar quais são elas, porque o homem que diz que faz, não faz. Certo. Mas de que forma o senhor ajuda, candidato? Não precisa dizer quais são as entidades, mas seria interessante a gente saber. No que for preciso. A gente ajuda com comida, com agasalho, a gente junta agasalhos e serve o pessoal, sabe? Eu dou mesas para rifas, sabe? Quando a pessoa vem ali, eu sou, olha, independente de política, sabe? Eu não quero nada que envolva política nisso aí, sabe? Eu ajudo de coração mesmo, como a gente sempre fez isso. Isso faz parte da minha família, ajudar os outros. Candidato, nas eleições anteriores, o senhor se mostrou radicalmente contra as coligações e até chegou a dizer que não iria nunca coligar, porque isso permitia depois os conchavos para a ocupação dos cargos, né? E nessa eleição o senhor vem coligado com o PPS. O que mudou? O senhor mudou a sua visão de campanha? O que aconteceu? Não, continua mesmo. E tu pode perceber, mas que eu estou sendo até um professor aqui em nível de política em Montenegro, porque as pessoas vêm me seguindo, sabe? Porque tantas outras projetos que eu fiz, propostas que eu fiz, eles remodularam ela, sabe? Como porque assim? Remodularam, porque várias propostas que eu fizeram, só que não dão certo porque eles não têm talento para fazer ela. Porque uma coisa que eu sempre falava, e até sou repetitivo nisso, as pessoas certas no lugar certo, com certeza isso funciona, cara, não tem como não funcionar, porque não tem como eu pegar tu, Márcio, que é um esmo, repórter, né, e botar na saúde. Sim. Tu vai passar vergonha lá e vai fazer eu passar muito mais ainda, sabe? Não é por aí. Tá? Por isso que a gente diz que a coisa é louca, sabe? É louca. Sim. Mas no que diz respeito às coligações, por que a coligação com o PPS? Porque o PPS hoje, onde a minha esposa ela é presidenta do partido, sabe? Foi oferecido com ela, e por entender que são as mesmas ideologias nossas, e a gente está de chapa pura. O meu candidato a vice, o Sony, a gente é de chapa pura. Aí a gente fez esse candidato, porque aqui em Montenegro hoje o PSDB tem pouca expressão, sabe, em número de valores de voto, que nem tu falaste na outra entrevista que tu botou no jornal, gente puxadora de voto.
sabe? Hoje o puxador de voto é aquela pessoa que muitas vezes está naquele patamar da política antiga. E o que a gente fez? A gente convidou 45 pessoas que só sabem trabalhar. Nenhuma delas tem vínculo político, nenhuma delas tem aquele vício político. Todas as pessoas que só sabem trabalhar. Aí, como passou do limite, que poderia ser 15, né? A gente, junto com o PPS, com a mesma ideologia que aquelas pessoas tinham, a gente juntou os dois partidos na proporcional para botar os 5 candidatos a mais, né? Que hoje a gente tem 20 candidatos, para poder ter expressão na nossa cidade, para levar a nossa ideologia adiante. Que a nossa ideologia é a melhor. O senhor chegou a ser convidado para participar do governo do ex-prefeito Paulo Azevedo ou do prefeito Aldana? Com certeza a gente foi convidado e a gente não aceitou porque as pessoas que estavam ali comigo, uma que não mereciam. As pessoas que estavam naquela época junto comigo não mereciam. Não mereciam em que sentido? Não mereciam porque eles estavam por poder. E a gente não quer nada por poder. A nossa ideologia é entrar, fazer uma faxina, como tem que ser feito há muito tempo. Se sabe-se hoje que a nossa cidade está sucateada, 50 anos a mais, sabe? E todos os candidatos que estão aí, tiveram a chance, na reeleição, ou na própria eleição, de ter mostrado o serviço. E não fizeram. Porque eu acho a mesma coisa que se der uma chance para mim entrar, e eu não fizer, com certeza tem que enfiar o pé em mim também e já era. Eu acho que tem que ser assim a partir de muito tempo já. Só para não ficar uma dúvida, candidato, quando o senhor fala que as pessoas não mereciam, o senhor está falando dos seus próprios filiados do PSDB? Não, os próprios filiados, as próprias pessoas que estavam compondo ali a diretoria do partido, para tentar certas pessoas, né? Não é todas. Tá. Certas pessoas queriam encostar o partido na prefeitura para viver disso. A gente não quer isso aí. Tá. Senão eu mesmo estaria lá dentro. A prova é isso, que a gente não tem essa ambição, porque como eu sei trabalhar, enquanto eu viver e Deus me der força para me trabalhar, com certeza eu não vou viver de política. Eu quero fazer a política para os meus filhos e para vocês todos que estão nos assistindo. E essa sua resposta ela nos traz de volta uma outra pergunta que eu já lhe fiz. Eu gostaria de repetir para que o senhor pudesse reafirmar a sua versão. No fim da campanha eleitoral de 2012, nos últimos dias, houve denúncias de que o senhor teria renunciado praticamente à busca de votos para o senhor e teria saído em busca de votos para o candidato Paulo Azevedo. Inclusive acusaram na época de ter ganho uma caminhonete em troca dessa estratégia. Como é que foi aquilo? O senhor poderia nos explicar o que aconteceu naquele momento? Sim, a gente foi muito sacaneado naquela eleição, eu estava te falando aí. Uma pelas pesquisas absurdas que estavam se botando, onde o primeiro lugar e o último estavam 70% de diferença. É mentira. Aquilo foi um abalo total na nossa cidade, aquelas pesquisas, sabe? E a gente indo para os debates e coisa arada, logo, se a gente não estava pontuando, nós teríamos que definir um rumo, quem seria o melhor. Se eu não tenho condições de ganhar aquela eleição, o que seria melhor? Na época foi decidido assim, sabe? E o melhor no momento era a coligação do Paulo, sabe? Que a gente vinha aquilo ali como uma via que representaria mais nós. O mais próximo da nossa ideologia seria o Paulo. É onde todos viram que nos debates a gente falou isso aí muitas vezes, sabe? Apoiando até a candidatura do Paulo. E muitas pessoas, muitos amigos, que quem não fala isso aí não é amigo, falaram, Chacão, a gente vai votar no candidato B para não deixar o A ganhar. Tá? Mas aqui em Montenegro tem 60 mil pessoas, mais. Não pedi voto para nenhuma delas para o Paulo, jamais veio fazer isso aí. Jamais faria isso aí. E uma caminhonete, quem é que vai me dar minha caminhoneta? Quem é que vai me dar uma caminhoneta? Sabe? Ninguém dá caminhoneta para ninguém, não existe. Foi muito boa essa tua pergunta aí, para mim poder me defender. Essa caminhonete eu tinha comprado ela 3 meses antes da eleição. Eu troquei ela em 60 mesas de bilhar em Santa Cruz. 60 mesas de bilhar e fiquei devendo o resto. Só que nem um palhaço desse que fala esses absurdos, eu digo palhaço, nunca teve a capacidade de homem chegar na minha casa e pedir para mim o bloco do restante da caminhonete que eu estava pagando, para me ajudar a pagar as prestações. Por exemplo, agora eu comprei outra caminhonete para mim.
Eu fui lá no Paraná buscar outra caminhoneta para mim. Busquei a melhor, a última que saiu. Paguei 120 mil reais na minha caminhoneta. E eu quero ver quem é que me deu essa aí, será? Quem é que me deu essa caminhoneta? E vamos trabalhar. Vamos criar vergonha na cara e vamos trabalhar. É isso que o povo tem que fazer. Tem que deixar de achar uma ponta com as pessoas, para quem está querendo fazer o bem, e viver de picuinhas. Candidato, essa sua caminhonete não aparece na sua lista de bens para a Justiça Eleitoral? Não aparece, nem tem por que aparecer, porque é meu. Eu não preciso prestar conta para as pessoas, só aparente para a Justiça, porque ela está no nome da minha mulher. Entendi. Candidato, então, na verdade, o senhor disse que não recebeu nada, mas o senhor falou que havia uma tendência de que, na polarização, o PSDB apoiaria o Paulo Azeredo, porque teria mais condições de ganhar e que se aproximaria mais da sua ideologia. Se acontecer isso este ano, como é que o PSDB vai se posicionar? Não, a gente não foi bem assim, a gente não ajudou então, explica, ninguém. Candidato, o espaço A gente não ajudou ninguém, a gente simplesmente, sabe, achou mais simpática aquela situação na hora e não bater no candidato, sabe, deixar correr livre, espontânea, porque sabemos que a gente não teria condições de ganhar por os próprios... Então o que o senhor está me dizendo assim, o senhor não pediu o voto, mas não bateu no Paulo Azeredo, foi isso? Não é que a gente bateu em ninguém, mas a gente, sabe, deixou transcorrer mais livre aquela... Sendo que a gente também, ele foi muito educado com nós, a ideologia dele batia com a nossa, sabe? E hoje, sinceramente mesmo, nenhum partido desse que tem aí bate no mínimo que se for com o nosso. Sabe? A não ser que se desponte alguma coisa parecida aí, sabe? Algum apoio de alguém que venha a tentar agregar com nós valores, que queira nos ajudar, sem troca disso e daquilo, vender a nossa alma. Isso aí a gente não vai fazer. A gente aceita sim, sabe, forças de outros partidos, mas não vender da alma. Isso nunca a gente vai fazer. E com certeza nenhum partido desses aqui a gente vai dar no mínimo de apoio nenhum. Certo. Quando o senhor concorreu a prefeito pela última vez, candidato, o senhor tinha uma visão bastante negativa da cidade. E pelas suas respostas anteriores a gente percebe que não mudou muito, que a cidade, na sua opinião, continua tendo muitos problemas. O senhor consegue ver na cidade alguma melhoria nesses últimos 4 anos? E em que áreas? Olha, se sabe-se que a nossa cidade está sucateada. A nossa cidade é uma cidade muito rica em arrecadação e pobre em administração. Isso aí, qualquer leigo sabe o que eu estou falando, sabe? Aqui em Montenegro se vive só da renda da cidade, do município. Nunca ninguém teve a ousadia, a capacidade de trazer alguma renda extra para a cidade, sendo ela na área do turismo, sendo na área do esporte, sendo na área do lazer, nunca. A única iniciativa que se teve, o Paulo fez aqui do rodeio, mínimo, mas fez, tá? Mas nós estamos mudando aí, Márcio, para te ter uma ideia o que vai evoluir. A gente deu o turismo para o pessoal de Santa Catarina. Eles têm Montenegro, e todo mundo sabe disso, um eixo de tudo aqui. Esse pessoal vai vir para cá e vai desenvolver o turismo na nossa cidade. Tu já viu o que vai acontecer com essa cidade? Isso aí vai fazer assim, vai explorar. Quem são essas pessoas, candidato? É uns amigos nossos aí, conhecidos nossos. Essa gente vai pegar o turismo e vai desenvolver. Nós temos o rio, nós temos o nosso morro. E em relação a Gramado e Canela, a nossa cidade é maior, o Márcio. É muito maior, mas não tem aquelas pessoas capacitadas. Quando eu falo que as pessoas servem para tocar aquela determinada coisa ali, cara. Sabe, nós não temos isso. Onde os nossos projetos, as pessoas que estão comigo, que tem advogado, tem engenheiros, tem tudo junto comigo ali, são pessoas capacitadas de alto nível, sabe? Onde quero tocar em todas as áreas, desenvolvendo esses nossos projetos aí. Quais são os seus critérios que o senhor vai adotar para definição de quem vai ocupar os cargos de secretários e de diretores? Indicações técnicas e não políticas. Exemplo, se tiver um lá no PT, no PDT, ou que quaisquer que seja, que hoje os que estão aí a gente não... Poucos se salvam, a gente vai lá e vai buscar o cara. A gente quer fazer um governo coalizado com as pessoas. Isso que a gente quer, com os partidos, com o povo que nos elegeu,
Nós temos que fazer alguma coisa para essa cidade. Não adianta a cidade crescer o jeito que ela está crescendo aqui. Ó. A nossa cidade está crescendo tanto. Sabe, a mesma coisa se eu tenho uma casa, tu encher ela de filhos, não ter sustentação para aquela família. Isso que acontece em Montenegro hoje, sabe? A nossa cidade está crescendo muito e não está desenvolvendo. A única coisa que nós precisamos fazer aqui, mas é fazer a cidade desenvolver. E outra coisa que eu quero falar aqui também, antes que esqueça, nós estamos dando mais um passo importante que sirva de exemplo para os políticos daqui e de todo o país. A gente registrou o nosso plano de governo no cartório eleitoral, o outro cartório que ainda lá. Sabe? É uma coisa magnífica isso aí. A gente está tendo compromisso, mostra como nosso comprometimento com o povo, sabe? Se todos fizessem isso, em vez de estar largando isso e aquilo que a nossa campanha não é a mais cara, vai ser a mais barata. Nós queremos mostrar não é o poder dela, mas sim o teor da nossa campanha. Muito bem, candidato. Agradecemos a sua participação e boa campanha para o senhor. Obrigado.